Boa noite a todos. O tema de hoje, como a Flaviana adiantou, eu acho que ele é bem propício, né? Família, manual de sobrevivência. Porque todos nós, quando nascemos, nós nascemos em uma família e levamos essa marca para toda a vida. Mesmo as pessoas que não tiveram contato com seus pais, mesmo aquelas que foram largadas nos orfanatos, ou que os pais faleceram na mais tenra infância, que foram criados por parentes, ou aquelas que tiveram a oportunidade de estar com seu pai, com a sua mãe durante toda a existência, todos nós carregamos a marca indelével da onde nós nascemos. Nós temos isso impresso em nós. E não é prerrogativa nossa, faz parte da humanidade como um todo. Na questão 775, 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o que acontece se afrouxarem os laços que unem a família. Ele não está falando da extinção da família, só do relaxamento dos laços entre marido e esposa, pai e filho, mãe e filhos, irmãos entre irmãos. O que acontece se nós relaxarmos esses laços? E a resposta dos espíritos é que a sociedade como um todo, em outras palavras, vou colocar da minha forma, retrocede à barbárie. Quando se fala que a família é a cola da sociedade, ela é o microcosmo de tudo o que acontece. Todos os relacionamentos, eles se originam primeiro nas casas, para depois nos prédios, dos prédios nos bairros nas cidades, das cidades para os estados e para as nações. As próprias nações, segundo o que os espíritos nos falam, nada mais são do que grandes famílias, onde os espíritos reencarnam de acordo com a afinidade que eles têm com a cultura daquele local. Então nós reencarnamos aonde nós nos sentimos mais necessários e também aonde nós nos sentimos mais afinizados. O país onde nós nascemos também não deixa de ter um valor de clã, um valor familiar. E aí vamos ver do ponto de vista espírita, para a gente entender bem essa história. O que nós somos? Espíritos. E no meio espírita nós nunca podemos esquecer dessa definição. O que nós somos? Espíritos. Então, espírito, ele é um ser inteligente, individualizado, que vai percorrer a eternidade. Desde o momento que Deus cria esse ser está destinado a evoluir, a progredir, a desenvolver todo o seu potencial durante todas as eras. Até onde nós sabemos, não existe a morte para o espírito. O espírito ele tem o seu momento de criação, mas uma vez criado, ele nunca desaparece, ele nunca some, ele nunca se desagrega. O que cada um de nós é? Espírito. Bom, então cada um de nós vive há muitos séculos, talvez há centenas ou talvez milhares de séculos. Então cada espírito tem dentro de si uma história muito grande. Cada espírito tem dentro de si uma trajetória das suas escolhas. Quando nós estudamos a história da humanidade e nós vemos os seus diversos povos, os seus diversos contributos para a civilização, as suas diversas tradições, não tenhamos dúvida, éramos nós lá. Nós é que estávamos com os romanos, com os chineses, com os judeus, com os persas, com os incas, éramos nós. Então nós temos essa história conosco. Quando nós encarnamos, essa história ela fica reservada no mais profundo do nosso psiquismo, porque estamos numa fase de infância. Os órgãos são muito sensíveis, eles estão em fase de desenvolvimento. O nosso cérebro, quando nós renascemos, é totalmente uma página em branco. Porque aquele cérebro
ele não traz sinapses. As sinapses serão desenvolvidas, as ligações entre os neurônios serão desenvolvidas com as experiências. Então, toda criança que nós vemos no berço, ela recebe um cérebro novo. O que significa isso? Bom, significa que essa criança não tem memória, porque ela não teve vivência. Se ela tem um cérebro novo, ela não tem sinapses de experiências anteriores. Logo, ela não vai ter lembrança das vidas passadas. Por isso que nós não lembramos das nossas vidas via de regra. O corpo, ele acaba tornando, ele é uma barreira para a nossa lembrança de espírito. Então, cada reencarnação, nós começamos do zero. No sentido da memória recente. Porque a nossa personalidade está ali. As nossas vidas anteriores dormitam na profundeza da nossa memória espiritual, só não está manifesta nessa vida, porque o corpo bloqueia essas memórias. E por que o corpo bloqueia? Porque estamos num planeta de provas e expiações e trazemos dentro de nós muitas culpas, porque a gente errou muito. Na psicologia as pessoas costumam dizer que o processo de aprendizado é tentativa e erro. Raramente é tentativa e acerto, porque como você não tem experiência, você vai errar muito mais do que você vai acertar. Num planeta de espíritos, em começo de carreira, como é o nosso, não estamos num planeta primitivo, que as pessoas ainda se engalfinham e comem carne humana, a gente já superou essa fase, a Terra já não está mais nesse nível, mas é um nível que as pessoas ainda são muito egoístas. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então nós atropelamos o sentimento das outras pessoas. Nós machucamos o coração das pessoas, porque nós somos muito egoístas, porque as pessoas que reencarnam nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, são espíritos que estão em processo longo de aprendizado. Se nós lembrássemos desde bebê tudo que nós fizemos, nós provavelmente traríamos um passado de remorso. E esse remorso não deixaria que a gente fizesse as pazes conosco mesmo. Então é importante do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual que a gente recomece a nossa vida. Pois bem, a criança nasce e começa as suas experiências. Qual é a referência que a criança tem? A primeira referência que ela tem são dos pais. E particularmente a referência entre as referências é a mãe. A mãe, quando amamenta a criança, a mãe, quando põe a criança no colo, tanto a mãe quanto o bebê produzem um hormônio chamado oxitocina. Esse hormônio ajuda a criar vínculos. E isso começa mesmo antes da amamentação. Por isso que esta ligação entre mãe e filho, ou filha, por melhor que seja o pai, por mais interessado, dedicado, educado, essa ligação biológica da mãe com a criança é única. É daí, que as pessoas atribuem a Freud a famosa expressão, a culpa é da mãe. E a culpa pode ser de coisas boas, A criança tem um bom caráter, é uma pessoa estudiosa, isso e aquilo, a culpa é da mãe. Mas também se degringola, a culpa é da mãe. Por quê? Isso é só uma expressão, tá? A culpa não é necessariamente da mãe. Mas por que se põe tanta responsabilidade na mãe? Porque a ligação que ela tem, tanto emocional, quanto hormonal, quanto até espírita, é única. Aquela criança é uma página em branco. As outras páginas escritas, elas estão lacradas, estão seladas. Todas as páginas seguintes estão em branco para se escrever uma nova história. Então, a partir da influência dos pais, se começa a se escrever uma nova história. E aí nós temos um problema. Porque, normalmente, uma pessoa, quando ela vai exercer uma profissão, ela estuda e se prepara para aquela profissão. Então, se você vai ser advogado, médico, engenheiro, psicólogo, contador, não interessa. Pedreiro, servente de obra, diarista, não interessa. Você se preparou para exercer aquela profissão. No caso das profissões de nível superior, isso vai, em média, de 4 a 5 anos. Agora, percebam,
Uma pessoa, quando exerce uma profissão, ela já exerce numa fase adulta da sua vida. Jovem adulto, mas adulto, 20 e poucos anos. Então ela teve 20 e poucos anos para ser quem ela é e pelo menos 4 anos de ensino para exercer aquela profissão. Quando ela começa a exercer a profissão, via de regra ela vai exercer entre 30 e 40 anos o seu ofício. Depois de 30 ou 40 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, essa pessoa se aposenta. E a partir do momento que ela se aposenta, ela para de exercer o ofício. Pai e mãe não aposentam. Uma vez que você é pai, uma vez que você é mãe, é para a vida inteira. E quantos anos as pessoas se preparam para o exercício da paternidade e para o exercício da maternidade? Quantos livros elas leram? Quantos cursos elas fizeram? Quantas entrevistas com outros profissionais da área da paternidade e da maternidade elas fizeram? Porque para ser médico, para ser militar, para ser juiz, para ser contador, para ser psicólogo, você se preparou. E você aposenta. Pai e mãe não. Pai e mãe você não vai aposentar nunca. Nunca mais as suas noites vão ser as mesmas. Porque uma parte literalmente sua tem 2 perninhas e está andando na rua. Uma parte literalmente sua e da sua esposa ou do seu marido vai ter problemas, vai ter angústias, vai ter situações complicadas. Por isso você não vai dormir nunca mais em paz a partir do momento que você é pai e mãe. Porque quem ama, cuida e sofre. Porque quer o melhor para aquela pessoa. E aí eu retorno para a minha pergunta. Quanto tempo você se preparou? Quanto tempo você estudou? Quanto tempo você amadureceu até resolver exercer a paternidade e a maternidade de uma forma consciente, sem improviso? A maioria das pessoas nunca se preocuparam com isso. Na verdade, com os estímulos que nós recebemos dos mais variados meios, a sexualização está começando muito cedo. Então, estamos tendo pais e mães ainda na adolescência. Pessoas que acabaram de ingressar na adolescência, que não sabem nem para que lado que vai na vida. E já vão vir com a tarefa de educar seres que estão surgindo no mundo. Por isso que quando Kardec pergunta, falando sobre a missão dos espíritos, capítulo 10º, segunda parte do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos, que fala da ocupação e da missão dos espíritos. Uma das perguntas é a paternidade. Entendam, paternidade lato sensu, pai e mãe. Ela é uma missão? Os espíritos atestam, sem sombra de dúvida. Quando Deus entrega uma alma para o pai e uma mãe, o filho não é do pai e daquela mãe. O filho, antes de tudo, de Deus. Porque pai e mãe não criam espírito, quem cria é Deus. Deus entrega para aquela pessoa, aquele casal, o seu filho para eles tomarem conta. E depois um dia, esse espírito retorna. E aí cai naquela parábola dos talentos. Você multiplicou os talentos que eu te dei? Então, para nós espíritas, qualquer paternidade, qualquer maternidade, qualquer filiação, ela é responsável. Porque todos nós vamos ter que prestar contas a Deus da tarefa que nos incumbe. Então, até os 7 anos, os laços espirituais entre aquela alma e aquele corpinho começam a se estreitar. A criança, ela tem vida no primeiro choro que ela tem, no primeiro vagido. Mas a reencarnação só se completa entre 5 e 7 anos depois do nascimento. É quando os laços do espírito estão completamente vinculados àquele corpo biológico.
E depois, quando chega por volta dos 12, 13 anos, começa o despertar dos hormônios sexuais. Quando despertam esses hormônios, ele não desperta só a libido, ele desperta também a personalidade das vidas anteriores. Então, neste momento, a gente já não está falando mais daquele ser com uma página em branco, porque as páginas anteriores que estavam lacradas, seladas, elas agora são abertas. Então, na adolescência, a personalidade do que os pais educaram aquele ser, junto com o que aquele ser já traz de outras vidas, se manifesta em sua plenitude. Aí nós temos a crise da adolescência. Porque, ao mesmo tempo que o adolescente ele consegue raciocinar entre bom ou mal, certo e errado, né, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá dor, os objetivos que ele quer ter, ao mesmo tempo tem a educação dos pais. E esse adolescente, ele não tem experiência. São geniais, são inteligentíssimos, mas lhes falta experiência. Então não tem experiência de vida. Eles acham que são mais descolados que todo o resto da humanidade. Que todo mundo se quebra, mas os ossos deles são de borracha. Por um motivo muito simples. Eles ainda não bateram com a cara na porta. Por isso que eles testam. É uma fase que os pais falam de uma maneira até indelicada. Ah, aborrecência. Não, não é aborrecência. É porque você estava acostumado a conduzir uma criança pelo braço aonde você queria levar. Na adolescência, ele já começa a dizer, não gosto de ir para lá. Eu quero cortar o cabelo assim, não assim. Eu quero me vestir desse jeito e não daquele jeito. Ele começa a afirmar a sua personalidade. E os pais aí têm que aprender a negociar com o adolescente. E o adolescente, ele tem uma ideia que é até benéfica. Ele acha que ele tem que mudar o mundo porque o mundo inteiro está ruim. Os velhos não deram conta. Os coroa, né, a conjugação é essa mesmo, os coroa não arrumaram o mundo. Então eles têm que arrumar o mundo que os pais não arrumaram. Eles querem mudar o mundo de acordo com a sua imagem e semelhança. E é bom que seja assim. Porque é isso que faz com que o mundo evolua. Mas, ao mesmo tempo, os pais querem conservar o mundo que deu certo para eles. Porque, afinal de contas, existem valores que deram certo para os nossos avós, para os nossos bisavós, para os nossos tataravós, e a gente recua até a idade da pedra, existem valores que funcionam. Existem dinâmicas que foram testadas em várias civilizações, em diferentes latitudes, diferentes épocas, e esses testes comprovaram que faz parte da realidade. Então, a pessoa mais velha, ela quer conservar o que ela conhece, o que ela tem. Então, ela não vai abrir mão da sua comodidade pelo devaneio do mais jovem. Do mesmo jeito que o jovem não vai abrir mão dos seus sonhos pela comodidade do mais velho. É esse choque entre gerações é que faz com que os valores sejam pesados, sejam avaliados e que a humanidade avance. Só que existia uma família clássica, que hoje as pessoas falam de forma até jocosa ou de crítica, a família patriarcal, pai, mãe e filhos. E essa triangulação tinha um funcionamento. É óbvio que tinha problemas, principalmente porque era uma família verticalizada. Depois da década de 70, principalmente, quando é aprovada no Brasil a lei do divórcio, em 1977, que já não tem mais a figura da mulher desquitada, que era quase sinônimo de prostituta, né? É a coitada da mulher que às vezes sofria abuso em casa, que se separava do seu marido, e era ainda vista como uma mulher com menos moralidade do que a que permanecia casada e continuava apanhando. Depois da lei do divórcio, essas relações vão mudando. E aí começa a relação que as pessoas têm o direito de cindirem
um contrato de casamento. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Nada vem de graça. Eu, por exemplo, quando era criança, se eu fosse fazer uma experiência de mandar levantar o braço, quem era filho de pais separados, provavelmente 2, 3 crianças numa sala de 30 levantariam o braço. Eu tenho quase certeza que se eu fizer essa mesma experiência numa turma de 30 com crianças entre 10 e 12 anos, 3 ou 4 crianças vão levantar o braço, ao contrário, os pais permanecem casados. Exatamente porque existe hoje uma paridade nessa relação. Mas uma paridade requer, entre o homem e uma mulher, requer conversa, requer diálogo, requer comunicação. E não é novidade isso para o Espiritismo. Kardec, quando fala, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho do Espiritismo, as pessoas ficam meio piradas quando fala de reencarnação. Puxa vida, eu tenho 10 reencarnações, então quando eu desencarnar eu vou ter 10 esposas, vou ter 10 pais, vou ter um número equivalente de irmãos e de filhos e de bisavós. Como é que é isso? Aí os espíritos respondem assim, fica tranquilo, não é assim que funciona. Porque existe uma família espiritual, uma família que se une pelos laços do afeto. Se você casa com uma pessoa só porque ela é bonita, a beleza passa. No mundo espiritual, você não tem por que de procurar essa pessoa, porque você só estava procurando a aparência, a estética. Se você estava procurando nessa pessoa só o poder, a ascensão social, pois bem, essa pessoa quando desencarna, ou mesmo em vida, às vezes as situações mudam de tal forma que a pessoa é rica numa época e quebrada na outra. As empresas falem, as pessoas são demitidas, os países passam por crises. Então, se o que atraía naquela pessoa era o dinheiro, perdeu o dinheiro, não tem mais por que aquele casal estar junto. O que faz realmente um casal estar junto é aquele casal ter afinidade. Então o divórcio é uma coisa ruim? Não. Ele só nos lembra da responsabilidade da nossa escolha para o casamento. Porque se não escolhermos por afinidade, se nós escolhermos por valores que podem ser tirados de nós, a gente vai ter um problemão no futuro. Porque para separar é um problema. É dividir patrimônio, é dividir guarda. Você perde uma história com a família do seu marido, com a família da sua esposa. Você perde o contato com seus filhos, porque nunca vai ser mais a mesma coisa. Você carrega uma história com uma pessoa que não faz mais parte da sua vida, porque vocês têm filhos em comum. É para ficar casado, então, a ferro e fogo? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que o diálogo, a comunicação e, acima de tudo, as escolhas por afinidade nos permitem evitar um problema que vai acabar estourando a longo prazo. Eu lembro de uma amiga que veio chorar para mim, conversar comigo e dizer assim, eu acho que eu vou separar, está muito difícil. E eu perguntei, mas o que está acontecendo? Porque mulher, quando fala que vai separar, você já imagina o homem traindo, né? E o que está acontecendo? Casal de amigos. Eu já não tenho mais conversa com fulano. Não dialogo mais com ele. E eu tentei dialogar com ele e perguntei para ele assim, a gente não conversa, vamos conversar? Aí ele falou assim, mas conversar sobre o quê, se você não entende nada do meu trabalho? Mas se ele não falar para ela, aí mesmo que ela não vai entender. Se ele não contar as suas angústias, as suas dificuldades, os seus desafios, as suas vitórias, não tem como participar. Isola a pessoa. E aí vem um grande desafio da família. Comunicação. As pessoas ficam fermentando aquilo que não está legal. Em vez de sentar e olha, vamos conversar? Não vamos deixar isso tomar uma proporção? Isso não está bom. Eu assisti muito tempo aquela Super Nanny, a inglesa. E uma coisa que me chamava muito a atenção, a maioria dos casais que tinha problema com os filhos, estava para se separar por causa dos filhos.
porque não conseguiam juntos educar os seus filhos. E teve uma situação que me chamou mais atenção do que as outras, nos vários episódios. Era os pais que não queriam retornar para casa porque tinham medo de uma criança de 2 anos. A criança de 2 anos mandava na casa. E eu acredito que seja uma psicóloga, ou pelo menos uma psicopedagoga, ela chegava e falava para eles assim: mas vocês são os adultos. Vocês é que devem se impor. Vocês é que têm que dar o exemplo. Vocês têm que ter o respeito. Não é possível chegar 10 horas da noite em casa porque tem medo de uma criança de 2 anos. E aí eu também lembro uma vez no Fantástico que mostrou sobre relacionamentos, no programa do Fantástico, e mostrou um casal que estava completando bodas de ouro, 50 anos de casado. E aí o casal estava sendo entrevistado na biblioteca da casa, e a repórter pergunta para ele assim: e qual é o segredo para ficar 50 anos juntos? Ele apontou para trás e falou: ó, isso. Aí a repórter não entendeu, porque era uma biblioteca cheia de livro. Aí ela falou assim: mas isso o quê? Ele: afinidade. Porque depois que passa a paixão, depois que passa o desejo, depois que passa aquela comoção toda, que você tem que acordar e dormir com a pessoa, conversar com ela, o que fica são as afinidades. E por incrível que pareça, existem pesquisas que demonstram que a síndrome do ninho vazio é uma realidade. Muitos casais se separam depois que os filhos casam e saem de casa, ou não precisam casar para sair de casa, porque o casal não tem mais o filho que serve como cola da sua relação. Eles olham um para o outro e descobrem que são 2 estranhos. Então, quando o Espiritismo oferece uma resposta para isso, ele fala o quê? Somos almas, temos a nossa história, então nós temos que pegar e criar uma identidade. A pessoa que você escolhe, ela é testemunha da sua biografia. A pessoa que você escolhe, ela vai estar nas fotos das viagens, ela vai estar nos eventos mais importantes, ela vai testemunhar seus momentos de sucesso e os teus momentos de dor. Quem nós estamos escolhendo para ser testemunhas da nossa vida? E aí nós caímos também sobre comunicação na era digital. Não tem como não falar que as pessoas hoje estão deixando seus filhos ao cuidado do tablet, ao cuidado da televisão a cabo, ao cuidado do celular. E porque é mais fácil. A criança fica brincando, a criança é lúdica, aquela tela colorida com barulhinhos irritantes, para a criança aquilo é o paraíso. E a criança fica iludida com aquilo. E os pais, que às vezes passam a semana inteira fora, no momento de estar com seus filhos, entregam um aparelho eletrônico porque eles precisam de paz, de sossego. Não raro, vocês prestem atenção, o Parque Shopping aqui em Brasília é um bom exemplo. O Parque Shopping tem uma área gourmet. Não raro naquela área gourmet, vocês vão ver pais com as babás cuidando das crianças no almoço de domingo. O momento que a pessoa tem para cuidar dos seus filhos, para educar os seus filhos, ela terceiriza para uma babá. Passa a semana inteira fora. E põe uma outra pessoa para o momento que tem com o filho, para passar valores, educação, respeito, terceiriza. E não para pensar que o vínculo dessa criança vai ser com a babá, não vai ser com ela. E quando nós ficarmos velhos, e quando nós precisarmos de auxílio, e quando nós formos as crianças de 90 anos, será que esses meninos que vão ser os adultos também não vão terceirizar quem cuidará de nós? Porque o dinheiro paga. Se tiver dinheiro é tranquilo. Mas e o amor? Onde é que fica? Então, aonde que fica essa responsabilidade? Eu lembro de um colega meu, gerente da empresa que eu trabalhava,
E ele falava assim para os empregados: olha, eu não quero saber de problema, não me tragam problema. Aí ele falou isso uma, duas, três, 4 vezes. Na quinta eu falei para ele: eu acho que está na hora de você entregar a sua gerência. Porque você é gerente e recebe por essa função, adivinha para quê? Para resolver problema. Se você não gosta de problema, desculpa, meu caro, você está na profissão errada. A sua função requer ganhar mais do que os outros, porque você vai ter a dor de cabeça que o teu empregado não vai ter. O teu empregado vai chegar em casa, vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir. E você vai ganhar a mais para ficar bolando soluções para resolver os problemas do local que você trabalha. Se você não está disposto a isso, abre mão da sua gerência. Se você quer ser pai, quer ser mãe e não está disposto a se incomodar, talvez a paternidade e a maternidade não sejam a vocação. Porque aí, uma vez que vem esse filho, essa criança, aí vem a grande responsabilidade. E hoje é muito comum, né, as pessoas falam bastante dos jovens que entram em determinados grupos e assumem o comportamento dos grupos. Assume o comportamento dos grupos porque a autoestima é baixa. Então precisa ser aceito pelo grupo. Por que que a autoestima é baixa? Porque essa autoestima não foi trabalhada na família. Então, se não é trabalhado na família, não vai ter como. E aí também nós temos a questão dos filhos, que eu estava comentando. Os filhos, eles têm uma visão crítica, e é bom que eles tenham. Eles estão vendo o que dá errado. Eles conhecem as frustrações dos pais. Porque é muito natural. Conforme você vai ficando mais velho, as janelas de oportunidade vão diminuindo. Com 5 anos, você tem uma infinidade de escolhas. Com 15, você tem muitas escolhas. Com 25, você já tem um número bom de escolhas. Com 35, você tem menos escolhas. Com 55, menos. Com 95, você está quase pegando o aeróbus. Então, é natural que você, com as suas escolhas, faça essas escolhas enquanto você é jovem. E para você fazer escolhas, você tem que ter parâmetros de sucesso e de fracasso. Quais são os parâmetros que o filho tem mais próximos de dizer: eu quero isso ou eu nunca vou querer isso para mim? Os pais. Seja pai junto, pai separado, seja o pai adotivo, que às vezes é a figura do padrasto ou da madrasta, no caso da mãe, seja na figura dos avós, que muitas vezes criam os filhos para os pais poderem trabalhar. De qualquer forma, a pessoa vai procurar nas referências próximas o sucesso e o fracasso. E isso é estudo que comprova. Você vai procurar alguém para casar ou que é muito parecido com seu pai ou com a sua mãe, ou exatamente o oposto do seu pai ou da sua mãe. Dificilmente a figura do teu pai ou da tua mãe vai ser indiferente na escolha do seu futuro marido ou da sua futura esposa. E quando eu falo pai e mãe, não precisa ser só o pai e mãe biológicos. São aquela figura paterna, porque mesmo que não tenha o homem em casa, mesmo que a mulher tenha criado os filhos sozinhos, o jovem ou a jovem vai procurar em alguma figura essa figura paterna e, do mesmo lado, a figura materna. Vai procurar uma referência. E isso é muito importante porque, às vezes, as referências que nós temos em casa podem não ser as melhores. Às vezes nós olhamos para os nossos pais e a gente vê que é problema ser igual a eles. E não adianta culpar os pais por aquilo que nós somos, porque nós somos seres com livre-arbítrio. Então, o que pode ser considerado problema para uma pessoa é considerado desafio para a outra. E não pensem que às vezes as coisas são fáceis. Um dos maiores generais da antiguidade, que botou de joelhos todas as cidades e estados da Grécia, era Filipe da Macedônia. E ele tinha um jovem filho que ele dizia para o filho:
que o filho nunca ia ser um general como ele, pai, Filipe, foi. E ele dizia que era o mimadinho da mamãe. E que por isso ele nunca daria conta de comandar os exércitos. O mimadinho da mamãe se chamava Alexandre o Grande. E ele superou em muito Filipe nas suas conquistas. Ele não dominou só as cidades gregas, ele avançou para o Oriente Próximo e chegou até as fronteiras da Índia. Porque seu pai disse para ele que ele não ia conseguir, que ele não ia ser ninguém. E ele mostrou para o seu pai que ele poderia fazer muito mais. Caso também interessante é o caso de Jesus. Na antiguidade, quando você falava assim, olha, fulano perdeu o espírito, fulano está possuído por espírito, você estava dizendo que a pessoa estava maluca. Então, por exemplo, Maria de Madalena, Jesus curou-a porque ela era possuída por 7 espíritos. O que significa isso? Que Maria de Madalena era doidinha de pedra. Então, os parentes, os familiares de Jesus, ele está, como eu estou agora, falando para o público. E aí vem os familiares e não conseguem entrar porque o local onde ele estava apinhado de gente, ficam lá fora e mandam dizer, olha, avisa para Jesus que os familiares deles estão aqui. E para que eles queriam falar com Jesus? Queriam levá-lo, porque para eles Jesus tinha perdido o seu espírito. Se a pessoa perde o seu espírito, quem é que está ocupando aquele corpo? A pessoa está doida, está maluca. E aí que vem a famosa frase de Jesus, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então, ele tinha família, ele tinha mãe, ele tinha irmãos. O pai dele provavelmente na vida adulta já devia ter falecido. As pessoas morriam muito cedo naquela época, principalmente os homens, porque a vida de sair de casa naquele período era se arriscar. Então Jesus vai para a vida pública e a família fica preocupada e quer interromper o trabalho dele. Se teve um grupo que não apoiou Jesus, que não levou fé no que ele fez, foi a família. E mais, ele vai pregar em Nazaré, porque a cidade onde Jesus fazia as suas pregações, e sempre que ele viajava, ele retornava para a mesma cidade, era Cafarnaum, que fica a alguns quilômetros de Nazaré. Cafarnaum fica à beira do lago de Genezaré, ou lago da Galileia. Então, ali Jesus morava. Os seus parentes continuavam morando em Nazaré. Ele volta a Nazaré para pregar a boa nova, o Evangelho. E o que os evangelistas dizem dessa experiência? Que lá ele não pôde fazer milagres, porque as pessoas ali não acreditavam nele. Para quem não sabe, Nazaré era uma cidade que devia ter 400 habitantes, era uma aldeia. Ela ficava fora de qualquer rota comercial. Provavelmente as pessoas, todo mundo se conhecia e todo mundo devia ser parente. Então era aquela ideia de clã. Mais uma vez, quem é que não acredita em Jesus? Quem é que não dá apoio para ele? A família. Agora, na visão dos parentes, numa família mais ampla. Tios, primos, sobrinhos, conhecidos. Esse pessoal não dava a mínima para Jesus. Jesus podia curar um cego na frente deles, que eles continuavam dizendo, foi sorte. E quem é que não passa por isso? Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra sobre, na verdade uma aula, sobre espiritismo e religiões afro-brasileiras. E a minha mãe foi frequentadora de Umbanda mais de 20 anos. E aí eu falei para minha mãe, mãe, vou dar uma palestra sobre um tema que eu acho que a senhora vai achar legal. Minha mãe depois virou ecumênica, Era sexta-feira terreiro, sábado centro, domingo igreja. Eu acho que vocês não sabem o que é isso, Eu acho que a maioria... e quarta-feira messiânica, também tinha isso. Minha mãe literalmente rezava para tudo quanto é santo. Só não continua rezando porque hoje ela está com demência. Mas continua encarnada. E eu convidei para a palestra, isso tem mais de 10 anos, a minha mãe está aí, um tema interessante e tal, nessa eu vou. Eu falei, legal. Aí ela sentou bem na primeira fileira.
Aí estou eu falando sobre a Umbanda, sobre o surgimento, a história, as ligações com as raízes afro, os primeiros terreiros na Bahia, né, o batuque no Rio Grande do Sul, o tambor de mina, aquela coisa toda. E aí quando eu estou falando determinadas coisas a respeito de pretos velhos, vovós, caboclos, eu baixo o olho para olhar para minha mãe só está assim. Vocês têm noção o que é você dar palestra para um salão e a tua mãe na tua frente só botar a mão na cabeça e fazer assim? Porque ela não acreditava nas coisas que eu estava falando sobre a ótica do espiritismo, não era a experiência dela. Então, aí eu só lembrei de Jesus, realmente quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Segue, porque nem sempre nós vamos ter o apoio. E é interessante quando Freud define a figura do id, o id, aquele ser quase instintivo dentro de nós, e ele fala do superego, que é exatamente toda essa influência que nós temos de limites que a sociedade, principalmente através dos nossos pais, nos dá. E é importante que os pais nos deem limites, né? Se você não coloca limite nos seus filhos, eles nunca vão te respeitar. Então eu vejo isso direto. Aí tem o ego. E o que é o ego? É a negociação entre o id e o superego. Por incrível que pareça, esse id fraturado por um pai e por uma mãe, você pode ter 80 anos, que você ainda vai continuar procurando. Se você não for uma pessoa saudável, psicologicamente saudável, a aprovação do pai e da mãe, que nunca virá. Porque ainda que teu pai e a tua mãe digam para você, eu tenho muito orgulho de você, aquela criança fraturada dentro do seu psiquismo não vai acreditar, não vai aceitar, porque ela quer atenção. E quantos adultos fraturados psicologicamente nós temos? A maior parte das pessoas que vêm ao centro espírita não é por problema de saúde, não é por obsessão, não é por mediunidade. A maior parte das pessoas que vêm ao centro espírita é para tentar entender o seu papel na família onde nasceu. Ou na família que escolheu constituir. Esse é o grande desafio. E, particularmente, no meu trabalho de educação da mediunidade, atendendo espíritos sofredores, e também eu trabalhei em grupos de desobsessão, atendendo espíritos maus que querem prejudicar as pessoas, existe uma tônica mais ou menos em comum. Quando eles querem perturbar muito a vida de uma pessoa, acabar com a vida da pessoa, acabar não necessariamente da pessoa morrer, se suicidar, mas assim, da pessoa se deprimir, perder o ânimo, ir para as drogas, para o vício, primeira coisa que eles fazem, afastar a pessoa da sua família. Primeira coisa. Afastar o marido da sua casa, a esposa da sua casa, os filhos dos seus pais, é a primeira coisa. Porque eles sabem que aonde tem família, tem suporte. Aonde tem família, tem estrutura, por mais bagunçada que seja. E quando eu comecei a advogar, a minha primeira experiência profissional foi na Fundação de Assistência Judiciária da OAB de Brasília. E só tinha vaga na área penal. Então, eu comecei como advogado penalista. E atendendo gratuitamente para pegar exercício de profissão, pegar experiência. E eu lembro de um caso que estava um burburinho na sala ali dos advogados, que uma senhora em lágrimas e ninguém queria atender. E aí eu perguntei, o que está acontecendo? Essa senhora é a mãe daquele. Aí eu, daquele quem? Você não lê jornal? Eu falei, leio, mas tem muita gente no jornal. Quem? Você não ficou sabendo de um caso de um rapaz que teve um término de namoro, foi tentar matar a ex-namorada, não encontrando ela, matou a filha dela, que tinha 6 anos, e a empregada que cuidava? Eu, sim, lembro. Pois é a mãe desse rapaz que está aí.
Traz ela que eu vou atender. Deixa eu conversar com ela. Aí ela chegou, sentou. Imagine uma mãe destruída por dentro. Ela sabia que o filho dela não era anjo. Ela chega para mim e fala assim: doutor, eu sei o que o meu filho fez. Eu sei as vidas que ele tirou. Não tem desculpa nem pela lei dos homens, nem pela lei de Deus. Mas ele é meu filho. E ele está sendo violentado todo dia na carceragem. Ele está cuspindo sangue de tanto apanhar na cela da cadeia. E eu acho que isso não faz parte da pena que ele tem que cumprir, da sentença que ele tem que cumprir. O senhor pode fazer alguma coisa por mim? Porque se o senhor fizer pelo meu filho, o senhor está fazendo por mim. E aí eu fiquei pensando, todo mundo naquela sala odiava aquele rapaz. Todo mundo na sala achava ele um monstro, e ele era pelo que ele fez. A gente é espírita e não gosta de adjetivar, porque a gente fala assim, quem somos nós para julgar? Não, você julga atos. Os atos dizem muito sobre as pessoas. A gente tem que parar um pouco com esse politicamente correto. Mata uma criança de 6 anos e é empregada, não é santo não, é monstro. Todo mundo estava julgando aquele rapaz. Só tinha uma pessoa que, apesar de tudo, orava por ele e queria o bem-estar dele. Era a mãe. Isso só a família dá. Isso só a família faz por você, por menos que você goste da tua família, por menos que a tua família goste de você. Isso só o sangue fala. O sangue clama pelo laço que te une aos teus familiares. A coisa é tão forte que o próprio livro dos Espíritos, quando ele fala, por exemplo, a respeito dos antepassados, se os antepassados ficam felizes da gente cultuar os antepassados, eles dizem que a melhor forma de culto aos antepassados é uma vida moral reta. É a forma de você orgulhar aqueles que te antecederam, que permitiram que você tivesse uma história, que você estivesse aqui agora. A melhor forma de você cultuar os teus antepassados é saber que você é fruto não só de uma história individual, mas de gerações e gerações que te antecederam. Provavelmente de pessoas que atravessaram o Atlântico para fazerem morada nesse país. Pessoas que não eram de Brasília, uma cidade que tem 60 anos, que vieram de outros estados para que hoje você nascesse ou crescesse nesta capital federal. Pessoas que pagaram a tua escola, que a comida que você come, o sotaque que você tem, os valores que você cultiva, são os valores das pessoas que, quando o mundo te odiar, essas pessoas, mesmo não te entendendo, não te apoiando, porque, mais uma vez, a família de Jesus não apoiou. Mas quando ele estava crucificado, das poucas pessoas que estavam ao pé da cruz, quem nós encontramos lá? Quem que nós encontramos ao pé da cruz de uma pessoa que está sendo acusada de ser, o que no vocabulário de hoje, terrorista? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Dissidente. A sua mãe. Quando tem o Pentecostes, junto com os seguidores de Jesus, quais eram as pessoas que estavam no cenáculo? Maria e os irmãos de Jesus. Mesmo quando o mundo não dá nada pela gente, o último refúgio que nós temos é a nossa família. Por isso que é importante os pais, principalmente em relação aos filhos, eduquem, ponham limite, criem, deem para eles responsabilidade, porque o mundo não vai facilitar a vida deles. Eu vejo, parece que muitos pais têm um interruptor atrás da orelha e a criança está tocando o horror, aí pega, desliga o interruptor e finge que não é com eles. Eu estava com a minha companheira no supermercado há um tempo atrás e tinha uma criança pegando os saquinhos de absorvente feminino e brincando de vôlei, sacando pelo outro lado
daquela estante. Ela pegava e pum, tum, e a mãe ali pegando as coisas, fingindo que não era nem com ela. Aí a Mônica, minha companheira, chegou para a criança, ajoelhou e falou: para de fazer isso. A bagunça que você está fazendo, alguém vai arrumar. E o que é interessante, toda criança é órfã até ser chamada a atenção. Aí aparece pai, mãe, avô, tio, né? Aparece todo mundo. Aí veio a mãe. Aí olhou para a criança e falou: tá vendo, Júnior? Precisa de uma pessoa de fora te chamar a atenção? Claro que precisa, a senhora não estava chamando. Minha irmã é pedagoga. Quantas vezes na escola? Por que a senhora deu nota baixa para o meu filho? Porque seu filho foi mal na prova. Mas isso vai traumatizar a criança? Não, minha senhora. Não é isso que traumatiza a criança, não. O que traumatiza a criança é não dar educação. Os pais não estão no mundo para satisfazerem as necessidades dos filhos. Os pais estão no mundo para preparar os seus filhos para a vida. Porque a vida vai bater e não vai bater fácil, não. Quando você começa a trabalhar, quando você começa a se relacionar, você tem que ter jogo de cintura. Você tem que engolir muito sapo. Você tem que aprender a ceder. Você não pode ser uma criança mimada que se joga no chão e fica batendo perna e braço. Onde é que você aprende que você não pode ser uma criança mimada? Em casa. A minha grande referência de vida intelectual é Allan Kardec. Mas a minha referência de vida moral era o meu pai. E eu jogava dama com meu pai e perdia, porque eu era criança e ele era adulto. E, invariavelmente, eu dava um ataque de pelanca e derrubava o tabuleiro com as peças no chão. Ele, muito paciente, botava o tabuleiro e arrumava. E eu falando: o senhor não me deixa eu ganhar. Ele falou assim: mas você acha que lá fora alguém vai te deixar ganhar? Quando você ganhar, vai ser por mérito próprio. Se você me chamou para jogar dama, você tem que estar preparado para perder. E o dia que você conseguir ganhar, você vai valorizar a tua vitória, porque ela vai ser tua, porque você sabe que eu não vou deixar. Eu acho que eu só fui ganhar do meu pai na dama com 14 anos de idade, 12, 14 anos. Mas, gente, eu comemorei, viu? Foi uma Coca-Cola de 1 litro inteira. Porque naquele momento eu sabia que eu tinha ganho. E isso me ensinou a aprender a perder sem dar petit, sem ser chamado a atenção. E muitas vezes meu pai me corrigia, eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, lá tem uma expressão chamada balaqueiro. É a pessoa que conta balaca. Balaca é contar vantagem. É você falar que você faz, que você acontece, que você é o cara. O nome disso é balaca. Eu era uma criança muito balaqueira. Então, por exemplo, eu chegava para o meu pai depois de jogar bola com os meus amigos e dizia assim: pai, ganhei o jogo. Aí meu pai falava assim: você jogou sozinho? Eu falava: não, era um time. Então vamos refazer a frase: ganhamos o jogo? Eu uma vez falei para meu pai: isso é muito chato. Porque eu não tenho nem a possibilidade de ser arrogante nessa casa. Ele falou assim: sabe por quê? Porque quando você for adulto, você vai ver como é feio um adulto ser balaqueiro. Em outras palavras, como é feio um adulto ser arrogante. Porque os pais não educaram. Então, qual é o manual de sobrevivência da família? É, antes de tudo, cada um saber o seu papel e respeitar o seu papel. Respeitar o papel de filho, porque o filho é o futuro apoio dos pais. E é aquilo que faz os pais revisitarem os seus valores, respeitar o valor dos pais. Porque os pais têm a responsabilidade única, inalienável, intransferível da educação dos seus filhos. Respeitar a sua esposa, porque a sua esposa é a mãe dos seus filhos e a sua testemunha de vida. Respeitar o seu marido, porque sem ele você não teria os seus filhos. Sem ele você não teria uma história a ser contada. Hoje ninguém casa mais com uma arma nas costas. Hoje as pessoas escolhem com quem elas casam. Então, se escolhemos mal, e esse mal às vezes é relativo, a responsabilidade da nossa escolha é antes de tudo nossa. Mesmo para os filhos. Ah, mas acontece que eu não pedi para nascer aqui. Bom, se você nasceu numa família espírita, lamento te informar, mas você pediu.
Porque como espírita, nós sabemos que os espíritos, eles pedem para nascer na família que mais precisa lapidá-los. Família é diamante lapidando diamante. É um corpo duro de carbono com outro corpo duro de carbono, tentando extrair toda a ganga para dali tirar o brilhante, que é onde está o verdadeiro valor. E isso não se faz sem atrito. É o atrito que lapida as nossas arestas, é a nossa oportunidade de crescimento. Então, por último, o que nós devemos fazer quando algo nos toca na nossa sensibilidade? Alguma palavra nos ofende, alguma palavra nos tira do sério, alguma palavra literalmente nos desequilibra. A pergunta que nós devemos fazer é: não é porque a pessoa disse isso, por que ela falou, por que ela fez. A pergunta é: por que isso me atinge? Por que essa palavra me magoa? Qual é a fraqueza que eu tenho dentro de mim, que a verdade do outro consegue me atingir? Eu costumo dizer, se você, por exemplo, não é corcunda e alguém te xinga de corcunda, aquilo entra por um ouvido, sai pelo outro. Você olha para a pessoa e fala: ela é maluca. Minha coluna está direitinho, no máximo uma escoliose, uma lordose, mas nada muito complicado. Problema dela. Então, se a pessoa te xinga do que você não é, aquilo não pega em você. Agora, quando a pessoa fala uma coisa para você que te atinge, por exemplo, você é incompetente. Você é muito mimado. Você é uma pessoa sem caráter. E aquilo sobe, ferve. Por que isso ferve em você? Porque às vezes a mãe fala isso, são 3 irmãos, ela fala a mesma ofensa para os 3. Por que só um tem que fazer terapia? Por que só aquele doeu? Só naquele que doeu, nos outros não doeu, passou em branco. Porque nós temos a nossa fragilidade ali dentro. Essas pessoas que convivem conosco é que nos mostram a nossa fragilidade. Os pontos de melhoria que nós temos que desenvolver em nós, para que possamos sair daqui pessoas muito mais equilibradas e mais fortes. Se nada disso der certo, então vem o último conselho do Manual de Sobrevivência. Amém. Porque quem ama não cobra, quem ama não exige, quem ama não critica, quem ama simplesmente ama. E, às vezes, o que as pessoas precisam numa casa para começar o diálogo é que alguém baixe as armas. E isso a gente só consegue com amor. O amor cobre uma multidão de pecados no sentido de que o amor cobre todas as arestas que nos deixam separados uns dos outros. Uma ótima noite a todos e, chegando em casa, conselho: beijem as pessoas da sua família. Fiquem com Deus.